Então, pessoal, vamos lá para a parte 3 da videoaula do capítulo 33 do nosso livro-texto de ondas eletromagnéticas. O tópico agora que nós vamos abordar é pressão da radiação. Bem, então, nesse tópico nós vamos analisar uma outra propriedade da radiação eletromagnética associada agora à força, tá? Ou seja, né, a incidência da luz ou qualquer outra forma de radiação eletromagnética, ela vai ser capaz de exercer força e, no caso, transmitir momento linear, né, sobre uma superfície qualquer, tá, ou um objeto, tá? Portanto, além de energia, deixa eu botar o apontador laser, as ondas eletromagnéticas também possuem momento linear. Tá? Isso significa que podemos exercer uma pressão sobre o objeto, que a gente vai chamar de pressão de radiação, simplesmente iluminando o objeto. Bem, certamente vocês devem ter se questionado, né, que se a força ela acontece, ela deve ser muito pequena. Tá? Afinal, no nosso dia a dia aí, né, nós não sentimos aí força alguma, né, ao ser iluminado por uma fonte luminosa, tá? Bem, é mais ou menos essa a ideia, tá? Mas nós podemos mostrar uma expressão, né, e mostrar que essa pressão de fato existe, tá bom? Então, aqui, olha, considere uma onda eletromagnética incidindo sobre uma partícula carregada de carga positiva, vou colocar aqui mais Q, né? Supondo que a radiação é completamente absorvida, tá? Vamos dar aqui um zoom, tá, na partícula, né, carregada, e vamos particularizar aqui, olha, para um certo instante de tempo t qualquer aí, olha, o campo elétrico associado, né, a essa partícula, né, proveniente dessa onda eletromagnética, tá bom? Esse campo elétrico aqui, olha, ele deve oscilar, né, na direção y, como mostra aqui a figura, né? Logo, obviamente, a força elétrica, né, na partícula também vai ter essa mesma direção, tá? Nós podemos aí, obviamente, né, obter a força, né, a parte da elétrica, né, a expressão conhecida lá de física 3, né? A força vai ser o produto da carga vezes o campo, né? Obviamente, pela segunda lei de Newton, nós podemos encontrar a aceleração aqui dessa partícula, né, assim como a sua velocidade, né, em um certo instante de tempo t, tá? Bem, de posse da velocidade, nós podemos encontrar a energia cinética, né, que na onda eletromagnética oscilante aí, olha, a energia cinética ela vai ser igual à energia potencial, coloco logo aqui, ó, né? Então fica meio, né, de Q quadrado E quadrado T quadrado sobre M. Isso aqui advém da expressão, né, clássica de energia cinética lá de física 1, meio de mv quadrado, tá bom? Bem, podemos analisar também a componente magnética, né? A partícula, no caso, ela vai provar de um campo magnético B, tá, na direção Z, ok? E consequentemente a força magnética aqui, olha, ela vai ser na direção perpendicular X, né, oriunda, claro, da definição, né, desse produto vetorial aqui, tá? Sabendo quem é V, olha, que está bem aqui, eu posso substituir bem aqui, olha, considerando que esse E aqui ele vai ser perpendicular a B, né? Então é fácil ver aqui, olha, que a força magnética vai ser dada, né, na direção X aqui, olha, por Q quadrado EBT sobre M. Aqui são os módulos dos campos. Tá bom? Bem, guarda essa informação, né? Agora nós vamos calcular finalmente esse momento linear na direção x, tá? Que é a direção de propagação, obviamente, da onda. Então, pela segunda lei de Newton, olha, a força se relaciona com o momento. Na verdade, a força é a derivada do momento em relação ao tempo. Então, se eu isolar esse momento, então aqui, olha, isolando o momento, tá? Eu vou ter aqui, olha, diferencial dos dois lados, então eu vou integrar, né, para encontrar esse momento, vou integrar aqui no caso aqui, olha, de 0 a t, tá? Bem, substituindo a força na direção x, F de x, né, que é obviamente a força magnética, tá aqui o I chapéu, né, o versor na direção x, então substituindo aqui a força magnética. Nessa integral é fácil observar aqui que Q, E, B e M são constantes, né? E
pelo menos o módulo aqui é constante de e B, né? Aí nós ficamos com a integral apenas de t quadrado, de t dt, né? Que vai dar t quadrado sobre 2. Trivialmente, aí vocês devem saber, tá? Aí a expressão vai ficar, olha, né, meio, né, das constantes t quadrado. Lembrando que a razão entre os módulos, né, dos campos elétrico e magnético é igual à velocidade de propagação da onda, c, eu posso substituir aqui, olha, para ficar em função ou apenas do campo elétrico ou do campo magnético. Então, ficando em função apenas do campo elétrico, aqui, manipulando algebricamente, né, nós vamos ter aqui um termo entre parênteses que é exatamente igual ao termo de energia cinética que nós colocamos aqui, ou de energia potencial, tá? Que vai ser o nosso caso, né? Então, substituindo, o momento vai ser U sobre C, né? Momento X, tá? Portanto, para um determinado intervalo de tempo, ΔT, né? A partícula recebe uma energia ΔU, né? Logo, o módulo do momento nesse, né, mesmo intervalo de tempo vai ser ΔU sobre C, tá? Onde C é a velocidade da luz, né? A velocidade de propagação dessa onda. Observe que, no caso que analisamos, estamos supondo aqui que a radiação ela é totalmente absorvida, então aqui, e a incidência é importante ressaltar, é perpendicular, né? Então dizemos aqui, olha, que é o momento da radiação, né, para absorção total, tá bom? No entanto, né, se a radiação, em vez de ser absorvida, for refletida totalmente para uma incidência perpendicular, o módulo da variação do momento é o dobro que no caso da absorção, tá? Podemos analisar essa situação da mesma forma que uma colisão perfeitamente elástica, tá? Então, nós temos aqui, olha, a variação do momento, considerando o caso refletido, né, como se fosse uma colisão, vai ser menos P, né? Variação final menos inicial, então seria menos P, no caso aqui positivo, tá bom? Então menos P com menos P vai dar menos 2P. O mesmo raciocínio que vocês viram em colisões lá em Física 1, tá? Logo aí, olha, o módulo, né, vai sair esse sinal de menos, o módulo do momento total, considerando que P é igual a ΔU sobre C, vai ficar 2ΔU sobre C, tá? Que esse seria o momento da radiação, né, para o caso da reflexão total. Bem, considerando o raciocínio para o momento, né, é fácil encontrar aí a expressão para a pressão, tá? Então, da mesma maneira que no momento, vamos analisar a pressão tanto para a absorção total como para a reflexão total, tá? A pressão, né, se relaciona com a força, expressão que vocês devem conhecer desde Física 2, é a razão da força pela área, né? Pressão é força sobre área. Considerando que a força pela segunda lei de Newton, né, se relaciona com o momento para essa expressão, eu posso substituir aqui na força F, né, dP sobre dt. Aí, olha, eu substituo o momento que nós encontramos para a absorção total, né, na minha expressão onde eu tenho P, tá? E como C, né, ele é constante, né? Então eu vou reescrever aqui, olha, a expressão da seguinte maneira, olha, tá? Onde essa taxa de variação da energia no tempo, aqui, olha, no numerador, é justamente a minha potência, tá? Como nós mostramos anteriormente, aqui, olha, né, a intensidade vai ser a razão da potência pela área, que é justamente o que aparece bem aqui, ó, tá? Logo, né, a minha pressão da radiação para o caso da absorção total será a intensidade da minha onda pela velocidade de propagação c, tá? Então, olha, para incidência perpendicular e reflexão total, usando o mesmo raciocínio aí, só alterando o momento agora para reflexão total aqui, né? Seria 2U sobre C, nós chegamos aí numa expressão para pressão para reflexão total, sendo 2I sobre C, duas vezes a intensidade sobre a velocidade de propagação, né? Seria a pressão para esse caso, tá bom? Uma observação importante aqui, olha,
podemos dizer que o módulo da força, quando ocorre absorção total e reflexão total, respectivamente, será, no caso aqui, olha, F é igual a IA sobre C, né? Lembrando que, né, basta passar esse A para cá multiplicando, né? Pressão se relaciona com força desta maneira. E no caso onde acontece reflexão total, 2 vezes IA sobre C. Observação 2 aqui, olha, se a radiação é parcialmente absorvida, né, e parcialmente refletida, a pressão da radiação fica entre os valores extremos aí, no caso aqui, olha, I sobre C e, né, 2I sobre C, tá bom? Bem, uma formulação mais geral, né, dessa relação leva em conta, né, uma variável que nós chamamos de refletividade R da superfície, tá? Então, aqui, olha, para a pressão, né, se eu pegar aqui, olha, a expressão da pressão da radiação para absorção total, eu coloco um termo aqui, olha, 1 mais R, né? E para força aqui a mesma coisa, tá? Onde esse R vai ser justamente a razão entre a intensidade incidente e a intensidade refletida pela superfície. Esse R aí, no caso, vão ter valores entre 0 e 1, tá? Onde esse R vai ser 0 para absorvidores perfeitos, né? E vai ser 1, né, para refletores perfeitos, tá? Então perceba aqui, olha, que se eu colocar, digamos que é o caso de absorção total, né? Quando é absorção total, R igual a 0, então se eu colocar 0 aqui, né, vai ficar 1 vezes I sobre C, que vai dar a expressão que nós já vimos, né? Se for o caso da reflexão aí total, né, basta eu colocar aqui, olha, R igual a 1, então fica 1 mais 1, 2, então 2I sobre C. Tá? Isso aqui seria o caso geral quando nós temos valores intermediários, né? Que a radiação nem é totalmente absorvida, nem totalmente refletida. Aí a gente vai ter um valor R de refletividade aí, que depende da superfície, obviamente. Bem, já podemos fazer um exemplo. Vamos lá para o exemplo 5 do capítulo 33, que diz o seguinte, olha, no vácuo, o campo magnético máximo proveniente de uma fonte de luz é 1,20 vezes 10 a menos 8 Tesla. Tá? Aí ele pede, letra A, o valor máximo do campo elétrico. Letra B, a intensidade da onda. Letra C, considerando que a luz na verdade está faltando que é uma fonte que a fonte de luz, desculpa, é focalizada até que o diâmetro do feixe seja igual desculpa, ao de uma placa circular de raio igual a 2,5 centímetros, perfeitamente refletora, qual a força e a pressão exercida sobre a placa, né? E letra D, né, se a placa do item C, ou seja, da letra C, for substituída por outra placa quadrada de lado igual a 3 centímetros, calcule a força e a pressão novamente sobre a placa, sabendo que ela absorve 50% da luz incidente. Ou seja, aqui, olha, o meu R é igual a meio, né? A refletividade. Vamos lá tentar fazer, né? Dados do problema, ele deu aí a amplitude do campo magnético, ele deu o raio aqui, né, para superfície aí no caso de circular, né, e deu aí o lado para a superfície quadrada, tá? Então na letra A ele quer o módulo do máximo do campo elétrico. Nós podemos encontrar facilmente, né, pelaquela expressão que nós demonstramos, que a razão entre os campos é igual à velocidade de propagação da onda, tá? Então, se eu tenho, né, a amplitude do campo magnético, basta multiplicar pela velocidade da luz e eu encontro, né, a amplitude do campo elétrico, tá? Então, fazendo essa continha, 1,2 vezes 2,99, estou aproximando aqui para duas casas decimais apenas, fica 3,59 volts por metro, né? Essa é a amplitude do campo elétrico. Na letra B, ele quer a intensidade da onda. Bem, expressão para intensidade, nós já vimos aí, olha, né? Como ele está dando a amplitude do campo elétrico, na verdade nós encontramos, não está dando a expressão do valor eficaz, então a gente não vai usar em função do RMS, sim da amplitude, tá? Então, substituindo os valores, lembrando aqui, olha, que é a permissividade magnética do vácuo 4π vezes 10 a menos 7, tá? O valor de amplitude do campo elétrico nós acabamos de achar e a velocidade da luz.
tá bom? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aqui aproximadamente 1,71 vezes 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Bem, na letra C, né, ele quer a força e a pressão, né, para a superfície no caso da reflexão total, tá? Então, se a reflexão total, já estou colocando aqui a expressão tanto para força como para pressão, né? Então, aqui, olha, a intensidade nós sabemos, né? O que está faltando aqui é a área, né? Então, a área a gente precisa encontrar. Então, no caso, né, da letra C, a superfície é circular, então, πr quadrado, né? O raio foi dado no problema, né? Fazendo a continha, não é difícil encontrar. Perceba que eu estou transformando aqui de centímetros para metros, 10 a menos 2, o cent é um prefixo do SI. Então, fazendo a continha, dá 1,96 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Bem, agora é só substituir, olha. Substituindo a intensidade, que nós achamos na letra B, a área, que nós acabamos de achar, e a velocidade da luz, né? Multiplicando tudo por 2, nós vamos encontrar 2,24 vezes 10 a 13ª newtons, né? Como era de se esperar, a força aqui, olha, ela é muito pequenininha, né? Da ordem de 10 a menos 13, tá? A pressão, né, eu poderia calcular pela expressão que nós colocamos ou simplesmente dividir a força pela área que nós encontramos, tá? Então, dividindo a força pela área diretamente, perceba que essa é a mesma expressão, só tirando a área, né? Vamos dividir pela área, dando o mesmo, né? Então, fazendo essa continha, nós encontramos 1,14 vezes 10 a menos 10 Pascal. Bem, na letra C, ele quer, na letra D, melhor dizendo, ele quer, né, a força e a pressão, novamente, só que agora considerando uma superfície quadrada. E ele diz que, né, a superfície absorve aí 50% apenas da radiação, ou seja, a refletividade vai ser de 0,5, tá? Então, nós pegamos aquela expressão mais geral, né, primeiramente aqui para a força, olha. Na verdade, eu vou calcular para a força e vou dividir pela área para achar a pressão, tá? Eu vou ter essa expressão onde o R aqui da refletividade vai ser 0,5. A área eu vou ter que calcular, mas é fácil, olha. A área de um quadrado vai ser A quadrado, estou considerando que o lado é A, né? Onde esse lado A foi dado no problema aqui de 3 centímetros. Então eu substituo, olha. Opa, substituo, né? Já transforma aqui, ó, de centímetros para metros, fazendo a continha, vai dar 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, substituindo, fazendo a continha, olha, intensidade é a mesma, né? Não vai mudar a intensidade da radiação eletromagnética. Agora a área, né? Velocidade da luz. Então, aqui, olha, 1 mais meio, 1,5, né? Esse termo aqui vem desse parêntese, esse 1,5. Então, fazendo a continha, nós encontramos 7,72 vezes 10 a menos 14 newtons. Bem, para encontrar a pressão, basta dividir pela área, né? Então, aqui, olha, dividindo a força pela área, nós encontramos 8,57 vezes 10 a menos 11 Pascal, tá? Matamos aí o problema. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 6 fala o seguinte, olha. Um feixe de luz com um fluxo energético S igual a 10 watts por centímetro quadrado, está dando o módulo do vetor de Point, né? Incide durante 1 hora sobre um espelho plano refletor perfeito. De área aqui, olha, 1 centímetro quadrado. Aí ele fala na letra A, né? Que momento linear é transferido para o espelho durante esse tempo? Letra B. Que força age sobre o espelho? Então ele quer saber o momento e força, né? Dados do problema, ele deu o S, a área e deu o intervalo de tempo de 1 hora, né? Então na letra A aqui, olha, considerando a reflexão total, ele cita no enunciado que o espelho é perfeitamente refletor, né? Então eu vou pegar a expressão para o meu momento, o módulo dele, considerando reflexão total. 2 ΔU sobre C. Bem, aqui um detalhe importante é que ele deu aqui o S, né, 10 watts por centímetro quadrado. E a área é de 1 centímetro quadrado, tá? Então, eu posso dizer aqui, olha, vai cortar centímetro com centímetro, que a potência é de 10 watts, tá? De posse da potência, lembrando que potência é energia por intervalo de tempo,
tá? Então a energia vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. E o intervalo de tempo foi dado aqui de 1 hora. Lembrando que 1 hora é 3.600 segundos, tá? Lembrando que a unidade padrão de tempo no SI é o segundo. Então se eu multiplicar 3.600 vezes 10, né, vai dar aqui 36.000 segundos, né? Ou 3,6 vezes 10 a quarta segundos, tá? Então, daqui que vem esse 3,6 vezes 10 a quarta no lugar do ΔU, tá? E o C, a velocidade da luz, eu estou aproximando nesse caso aqui para 3, tá? Esse é um problema do livro. Então, estou seguindo os dados do livro, tá bom? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí, olha, 2,4 vezes 10 a menos 4 quilograma vezes metro por segundo, unidade de momento, tá bom? Bem, na letra B, que é a força, né? Uma vez que nós temos um momento, nós podemos encontrar a força, né? Pela relação aqui da segunda lei de Newton, tá? Essa aqui é uma representação da segunda lei de Newton. Bem, o ΔT foi dado no problema, o momento nós acabamos de encontrar, então basta dividir por esse intervalo de tempo, né? Já colocando aqui em segundos. Fazendo essa conta, não é difícil encontrar aí, olha, 6,66 vezes 10 a menos 8 newtons. Perceba novamente aqui, olha, que a força deve ser pequena, tá? Matamos aí, né, o exemplo 6. Vamos para o 7, tá? Exemplo 7 fala o seguinte, olha, uma pequena espaçonave cuja massa é de 1,5 vezes 10 a terceira quilogramas, já incluindo um astronauta, está à deriva no espaço, né, longe de qualquer campo gravitacional. Aí ele fala, olha, se o astronauta liga um laser de 10 kW de potência, que velocidade a nave atinge em um dia por causa do momento associado à luz do laser? Bem, dados do problema, ele deu a potência de 10 kW, deu a massa aqui, né, do conjunto da nave, ele dá aqui um ΔT de um dia, né? Ele vai aplicar esse laser, né? Por terceira lei de Newton aí, nós aplica a força no sentido, vai ter uma reação no sentido contrário, tá? Princípio de funcionamento aí de quase todos os meios de locomoção. Bem, se eu quero a velocidade, né? Eu vou partir pelo momento, tá? Então aqui, olha, pela conservação do momento, a espaçonave adquire o mesmo momento da radiação do laser, tá? Então, para absorção total, vai jogar no vácuo aí, né? Eu vou ter, não vai haver reflexão, né? Eu vou ter que ΔP é igual a ΔU sobre C, tá? A variação de energia pela velocidade de propagação. Bem, nós sabemos aqui, olha, que, né, a energia se relaciona com a potência e o intervalo de tempo por essa expressão, usamos agora no outro exemplo, né, e que, né, o momento ele vai se relacionar também com a velocidade, tá? Então aqui, olha, o momento é o produto da massa vezes a velocidade, definição de momento lá de física básica 1, tá bom? Então aqui, olha, né, isolando a minha velocidade, de forma que eu coloque ΔP igual a mv, né? Tá? Então basta passar a massa para cá dividindo, tá bom? Lembrando que esse v vai ser a velocidade adquirida, né? Não confundir com c, que é a velocidade de propagação da onda, tá bom? Eu tenho aqui minha expressão para velocidade, tá? Ele deu a potência do laser, né? 10 kW, deu o intervalo de tempo de um dia, né? E deu aqui, olha, a massa, né? Lembrando que vocês têm a obrigação de saber quanto vale C, tá? Então, substituindo aqui os valores, né? Potência 10 kW, então aparece o 10 a terceira aqui, tá? Aqui, olha, o intervalo de tempo, né? Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos vezes 24, dá 86.400 segundos. A massa da nave aqui, olha, 1,5 vezes 10 a terceira, e a velocidade da luz, já estou utilizando aí aproximadamente 3 vezes 10 oitava, tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí, olha, 1,92 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, tá? Mesmo que o laser seja bem potente, 10 kW, a velocidade adquirida ainda vai ser pequena, porque a força e a pressão, né, vão ser pequenas, tá? Matamos aí o exemplo, tá?
Vamos seguir agora. O próximo tópico é o tópico de polarização. Bem, esse tópico é muito importante, né? Porque se nós pensarmos aí na nossa tecnologia atual, né? Diversos dispositivos tecnológicos, né? Que a gente convive, né? Regularmente aí, eles fazem uso, né? De luz polarizada, tá? Por exemplo, aí os displays, né? De cristal líquido, né? LCD, né? Que é utilizado nos celulares, televisores, computadores, etc. Se nós pegarmos também o sistema de projeção em 3D, né, que se popularizaram aí nos cinemas, né, vários tipos de laser, depende também de luz polarizada para funcionar, né, de maneira mais adequada, né, ou com mais eficiência, além do próprio funcionamento de antenas de transmissão e recepção, né, que precisam que o campo elétrico oscile numa certa direção, né, ou seja, né, sejam polarizadas nessa direção, são todos exemplos de utilização, né, e de como a tecnologia atual depende do uso de luz polarizada, tá? Então, tecnicamente, né, nós dizemos aí que uma onda eletromagnética é polarizada, né, quando o vetor campo elétrico E, né, se conserva sempre no mesmo plano, né, que é chamado de plano de oscilação, e a onda de plano polarizada. Ou seja, né, a direção de polarização de uma onda eletromagnética é definida pela direção de vibração do campo elétrico, tá? Aqui na figura, né, nós temos uma onda eletromagnética com campo elétrico aqui, olha, oscilando paralelamente ao eixo vertical Y, tá? Isto é, né, a onda vai estar plano polarizada na direção Y. Tem até um plano aqui na figura para tentar exemplificar isso. Bem, nós podemos representar a polarização dessa onda mostrando apenas a direção de oscilação do campo elétrico, tá? Em uma vista aí, digamos que frontal, né, do plano de oscilação, como é mostrado aqui na figura. Então, perceba que eu só aqui, olha, virei o pulso, né? E essas setas aqui indicam que quando a onda passa por um objeto, esse campo elétrico vai oscilar verticalmente, como está aqui nesse caso, tá? Isso é, né, alterna aí continuamente entre o sentido positivo e o sentido negativo, né, do eixo Y, tá bom? Então, né, quando vocês se depararem aqui com uma figura, né, com essa representação, um tipo assim, uma seta de duas cabeças, como está aqui, né, isso aqui na verdade é a representação de uma onda polarizada na direção indicada, que no caso aqui na figura, né, na direção Y, tá bom? Bem, ondas eletromagnéticas emitidas por uma fonte de luz comum são ou polarizadas aleatoriamente ou não polarizadas, né? Por exemplo, uma fonte de luz comum seria a luz do sol, né, uma lâmpada, por exemplo, tá? Isso quer dizer, né, que a direção do campo elétrico ela vai mudar aleatoriamente no tempo, né, embora se mantenha sempre perpendicular à direção de propagação da onda, tá? Se nós pensarmos aí na mesma idealização aqui anterior, né, onde nós olhamos de frente aí durante um certo intervalo de tempo, se nós fizermos a mesma coisa aqui para essa onda não polarizada, né, nós veríamos aqui, olha, uma série de setas aqui de campo elétrico, né, cada uma com uma orientação diferente, como mostra aqui, olha, né? Isso aqui seria a idealização de uma onda não polarizada, tá? Perceba que é um tanto quanto meio confuso, né? Não tem um certo padrão, porque ela está polarizada aleatoriamente aí, ou não, que é o caso que ela não está polarizada, tá? Então, para não ficar assim confuso, né, a representação de uma onda não polarizada, nós simplificamos o desenho do campo elétrico aqui em apenas duas componentes perpendiculares, tá? Aqui no caso, olha, na direção Y e na direção Z, né? Ou seja, né, nós representamos a luz não polarizada por duas setas de duas cabeças, olha, né? Como mostra aqui a figura. Então, quando vocês se depararem com essa situação, seria de uma onda polarizada, e nessa situação de uma onda não polarizada, representação das duas. Porém, é possível, né, transformar uma luz não polarizada, né, em uma luz polarizada, né, através de algo que nós chamamos de filtro polarizador. Então, quando a luz passa por um filtro polarizador, apenas a componente
de E paralela à direção de polarização do filtro é transmitida, né? A componente perpendicular, no caso, vai ser absorvida, tá? Na figura aqui, olha, nós temos uma imagem dos famosos filtros Polaroid, né, inventados em 1932 por Edwin Land, né? Esses filtros basicamente consistem aí em uma folha de plástico, né, que contém moléculas longas, podemos dizer assim, tá? Quando a luz passa aqui por essa folha de plástico, né, as componentes do campo elétrico paralelas às moléculas conseguem atravessá-la, né? Caso aqui, olha, né? Mas as componentes perpendiculares às moléculas, no caso, vão ser absorvidas, né, totalmente e vão desaparecer, tá? A segunda aqui, olha, imagem, né, mostra claramente a situação quando a luz é totalmente absorvida, né? A componente é perpendicular aqui, ok? Bem, nós podemos calcular a intensidade da luz transmitida por um filtro polarizador. Então, considere um filtro polarizador da figura, bem aqui, ó, né? Uma luz não polarizada incide no filtro com uma intensidade inicial I0, né? A intensidade da luz que passa pelo filtro, né, que vai ser a luz já polarizada, vai ser dada pela famosa regra da metade. Então, quando uma luz, perceba aqui, olha, que nós estamos representando aqui duas setas de duas cabeças, seria uma luz não polarizada, ela vem nessa direção aqui, vai passar pelo filtro, apenas a direção que é paralela à direção de polarização do filtro vai passar. Então aqui vai ficar polarizada verticalmente, ok? Então no caso aqui, olha, a luz polarizada, que vai ser o I, após passar no filtro, vai ser a metade da intensidade da luz incidente não polarizada. É a regra da metade, tá? Então esse aqui é o caso em que uma luz não polarizada passa por um filtro e sai polarizada. Bem, nós podemos avaliar também a situação em que a luz, né, que incide no filtro, né, ela já é polarizada, tá? Como mostra aqui, olha, nós vamos ter aqui uma luz já polarizada e vai passar de novo aqui no filtro, tá bom? Então, suponha agora, né, que a luz que incide no filtro seja polarizada. Podemos separar o campo E, né, em duas componentes. A componente que for paralela à direção de polarização do filtro vai passar, né, como nós sabemos, né, e a outra vai ser absorvida. Tá bom? Então aqui, olha, se nós decompormos, estamos idealizando aqui, parece inclinado aqui, olha, seria quase a mesma ideia aqui, ó, está inclinado a um determinado ângulo θ aqui, como mostra aqui, ó. Se nós decompormos, uma componente deve ser paralela à direção de polarização do filtro e a outra aqui, olha, vai ser perpendicular. Essa daqui, olha, vai ser absorvida, né, e essa aqui vai passar. Tá bom? Então, se nós considerarmos a expressão da intensidade de uma onda eletromagnética, que nós já mostramos anteriormente, né, e nós fizermos a razão entre a intensidade final pela intensidade inicial, ou seja, né, aqui depois de passar pela intensidade antes de passar a final, menos sobre a inicial, né, melhor dizendo, tá? Nós chegamos numa expressão que é conhecida como a regra de Malus, né, para a intensidade da luz polarizada. Então, a intensidade após passar o filtro vai ser a intensidade inicial, que é antes de passar pelo filtro, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, né, entre a direção de polarização e a direção da luz antes de passar no filtro. Ok? Bem, vamos mostrar aqui, né, rapidamente no quadro digital, se alguém não conseguir perceber. Bem, vamos lá, né? Eu vou pegar aqui, olha, a intensidade, colocar aqui I é igual a 1 sobre C μ0, né? Expressão já conhecida de vocês. A amplitude do campo elétrico dividido por 2. Tá? Essa expressão para a intensidade da onda luminosa, eu vou fazer a razão da intensidade final pela inicial, onde a final seria a intensidade da luz após passar pelo filtro, né? E a I0 seria antes de passar no filtro, tá bom? No caso aqui, olha, após passar no filtro seria a intensidade oriunda daquele campo, já, né, é Y, né? No caso aqui, olha, seria E cosseno de θ, tá bom?
seria da intensidade I. Então ficaria assim, olha, né? EY quadrado. Aí aqui eu colocaria tem 2, né? 2 semi-zero, tá? Dividido por E apenas, que seria o campo antes de passar no filtro, dividido por 2 semi-zero, tá? No caso aqui, olha, a gente já pode mandar embora todo esse termo aqui, ó, esse e esse, né? Aí eu ficaria aqui, olha, só com EY, lembrando que aqui é o quadrado também, né? EY, né, que é E cosseno de θ, então vou colocar aqui, olha, E quadrado cosseno ao quadrado de θ, dividido por E quadrado, tá? Novamente manda embora aqui, olha, é zero com é zero, logo, né, I, se eu passar esse zero para cá multiplicando, vai ser I0 cosseno ao quadrado de θ, tá? Que é a regra de Malus, né, para polarização. Bem, esse vídeo aqui ilustra a atuação dos filtros polarizadores. A luz não polarizada que passa pelos filtros se polariza pela remoção seletiva de certas direções de polarização da luz. Se os filtros são colocados um sobre o outro nesta direção, a luz que passa pelos dois filtros é apenas ligeiramente mais fraca que a luz que passa por um só filtro. Girando um dos filtros de 90 graus, muito pouca luz passa pelo segundo filtro. Bem, já podemos fazer aí mais um exemplo, tá? No caso aqui, olha, o exemplo 8, né, do nosso livro de texto. Então fala o seguinte, olha, a figura mostra um conjunto de 3 filtros polarizadores no qual incide um feixe de luz inicialmente polarizada. A direção de polarização do primeiro filtro é paralela ao eixo Y, tá? Aqui, olha, né? E a do segundo faz um ângulo de 60 graus, como mostra aqui, né, com a primeira no sentido anti-horário, né? E a do terceiro é paralela ao eixo X, tá? Aí ele fala, olha, que fração da intensidade inicial I0 da luz sai do conjunto em que direção essa luz está polarizada. Então ele quer saber aqui, olha, que fração I3 vai ter de I0, né, e qual a direção de polarização dessa luz. Bem, dados do problema, ele deu apenas aqui um ângulo, né, de 60 graus, tá? Bem, se nós considerarmos a situação aqui, olha, inicialmente, estou até colocando a simbologia aqui de uma luz não polarizada, né? Então, I0 aqui, olha, vai ser não polarizada. A primeira situação que nós temos, no caso I1, né, após passar pelo primeiro filtro, a luz vai ser polarizada, né, na direção vertical, né, mas a luz incidente anterior é uma luz não polarizada. Então, eu vou utilizar a regra da metade, tá? Então, I1 vai ser I0 dividido por 2, tá? Com direção de polarização em Y, como mostra aqui a figura. Aí, olha, né, a luz vem, né, com intensidade I1, já polarizada, e vai passar pelo segundo filtro, tá? No caso, como a luz já é polarizada, aí a gente vai utilizar a regra de Malus, tá bom? Então aqui, olha, segundo filtro, a intensidade I2, ao passar pelo segundo filtro, vai ser, pela regra de Malus, vai ser I1, no caso a intensidade inicial antes de passar pelo segundo filtro, vezes o cosseno do ângulo, né, que no caso ele deu aqui no problema, olha, de 60 graus, tá? Então vai ser essa a intensidade, né, com direção de polarização, no caso 60 graus no sentido anti-horário de Y. Tá aqui. Bem, agora vamos para o terceiro filtro. A luz vai estar polarizada também, como mostra aqui, olha, a figura, a um ângulo de 60 graus em relação à direção vertical, tá? E o terceiro filtro aqui, olha, ele está com direção de polarização na direção X. Então, como a luz já é polarizada inicialmente, no caso I2 e I3, para eu calcular eu preciso novamente usar a regra de Malus. Então, eu faço isso. Então, filtro 3, a intensidade
I2, no caso aqui é I3, tá? Ao passar pelo filtro 3, né? Tá repetido aqui. Então fica I3, é I2 cosseno do ângulo, tá? Como aqui, olha, vai estar na direção X, né? A direção de polarização, né? E a onda aqui vem a 60 graus, então o ângulo aqui 90 menos 60 vai ser 30, tá? Então fica cosseno ao quadrado de 30, tá bom? Então I3 vai ter a direção de polarização em X, tá? Bem, agora, olha, é só eu ir substituindo uma na outra, né? No caso aqui, olha, substituo esse termo aqui, né? Substituo todo esse termo aqui. Aí eu tenho, no caso, I3. Então aqui, olha, fazendo isso, né? Perceba aqui, olha, esse termo foi substituído aqui e esse termo todo, depois da substituição, foi substituído aqui. Aí a minha expressão para I3 ficou desta maneira, tá? Bem, fazendo a continha aqui, olha, considerando os valores, né, de cosseno de 60 e cosseno de 30, vocês podem fazer na calculadora de vocês, tá? Dividindo tudo por 2, eu vou ter 0,09, vou ter até 5 casas decimais, bastava aqui 3, né? Ou seja, 0,09 aproximadamente da intensidade inicial, né? Isso aqui seria aqui no caso 9,4% aí a intensidade 3 vai ter da intensidade inicial da luz antes de ser polarizada, ok? Minha direção de polarização aqui é a direção X, ok? Então é mais ou menos isso que ele quer no problema, tá? Então perceba que diminui bastante aqui, olha, a intensidade da onda eletromagnética após passar por todos esses filtros. Bem, exemplo 9, tá? Fala o seguinte, olha, duas lâminas polarizadoras têm seus eixos de transmissão cruzados, tá? Uma terceira lâmina é inserida entre elas, né, de maneira que gire ao redor de um eixo comum com velocidade angular ômega. Aí ele pede, olha, mostre que a variação no tempo da intensidade I3 é dada por I3 igual a I0 sobre 16 vezes 1 menos cosseno de 4 ômega t, né? Então aqui, olha, a idealização é mais ou menos a seguinte, olha, ele fala aqui que seus eixos são cruzados, no caso aqui para o filtro 1 e para o filtro 3, né? Ou seja, são perpendiculares à direção de propagação, aqui é na vertical, aqui é na horizontal, né? E é colocado um terceiro filtro que está gerando, com uma velocidade angular ômega. E ele quer saber, na verdade ele quer que mostre que I3, após passar pelos 3 filtros, vai ser dado por essa expressão. Bem, o raciocínio é análogo que nós fizemos anteriormente, tá? Então aqui, olha, a única coisa que ele deu é a expressão para I3. Aí eu vou analisando a intensidade após passar cada filtro. Então aqui, olha, então considerando as intensidades I1, I2 e I3, as intensidades aqui, olha, I1 após passar o primeiro filtro, I2 após passar o segundo filtro, I3 após passar o terceiro filtro. O θ1, né, vai ser aqui após passar o primeiro filtro, né? Lembrando que a luz aqui é não polarizada inicialmente, o I0, né? θ2, o ângulo vai ser caracterizado pelo giro aqui do disco polarizador, né? Esse θ vai ser ômega t, né? E θ3 vai estar aqui, olha, na vertical, vertical não, horizontal, a direção de polarização do filtro 3, tá? Logo aqui, olha, eu posso dizer que I1 eu dou pela regra da metade, ou encontro pela regra da metade, tá? I2 vou usar a regra de Malus, tá? Intensidade inicial vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, lembrando que o ângulo aqui no caso vai ser θ1 menos θ2, lembrando que θ1 é 0, θ2 ômega t. E I3, a intensidade inicial, no caso I2, né, vezes o cosseno ao quadrado de θ3 menos θ2. Bem, agora é só substituir aí, olha, tá? Então, substituindo, né, recursivamente, como nós fizemos no problema anterior, olha, substituo esse I0, desculpa, sobre 2 em I1, e depois substituo toda a expressão de I2, né, nesse I2 daqui da intensidade 3, tá?
considerando, claro, obviamente, todos os ângulos, tá bom? Então, θ2 ômega-t, e aqui é 0, né? Então, fica só ômega-t, né? E aqui, olha, I3, né? Que vai ser 90 menos ômega-t. Bem, para eu continuar o desenvolvimento aqui, olha, eu vou precisar usar algumas identidades trigonométricas, tá? Deixa eu tentar escrever aqui no próprio quadro. Primeiro aqui, olha, cosseno ao quadrado de θ, não sei se vocês lembram, né? Ele é meio de 1 mais cosseno de 2θ, tá? E seno ao quadrado de θ é igual a meio 1 menos cosseno de 2θ. Outra observação importante aqui, olha, é que, vou colocar aqui em cima, o cosseno de 90 menos θ é igual ao seno de θ. Tá? Bem, vou usar isso aqui, olha, por exemplo, cosseno, deixa eu botar novamente a ponta do laser. O cosseno ao quadrado desse ângulo todo vai ser quem aqui, olha, né? O seno, aqui, desculpa, aqui é o cosseno. Tá certo. Vou usar a expressão aqui, olha, cosseno de 90 menos θ, no caso aqui, alfa, vou dizer assim, considerando alfa igual a ômega-t, vai ser seno desse alfa, que no caso é ômega-t, tá? Aí depois eu elevo o quadrado, tá bom? E aqui, olha, cosseno ao quadrado de ômega-t, eu vou usar essa identidade aqui, olha, tá? Inicialmente. Aí a expressão vai ficar assim, olha, né? Cosseno ao quadrado, passa esse I0 sobre 2 para cá para frente, olha, né? Ok, tiro aqui, tá? Então, cosseno ao quadrado de ômega-t vai ser meio vezes 1 mais cosseno de 2θ, então 2 vezes ômega-t, né? E aqui, olha, onde tem cosseno ao quadrado de 90 menos ômega-t, vai ficar seno ao quadrado de ômega-t, tá? Aí vou usar agora essa identidade aqui, olha, nesse seno ao quadrado de ômega-t, mesma coisa, tá bom? Aí a expressão vai ficar assim, olha, tá? Onde tem seno ao quadrado de ômega-t, eu substituo aqui, olha. Vou logo fazer a multiplicação nos denominadores, olha, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar, no caso aqui, olha, 8, né? E aqui, olha, perceba que eu vou ter, né, um produto notável aqui, olha, tá? Deixa eu botar de novo aqui, bora ver se, para vocês lembrarem, né? Eu tenho aqui, olha, aqui, A mais B vezes A menos B. Isso aqui é A quadrado, né? Menos B quadrado. Tá? Então eu tenho esse produto notável bem aqui, olha. Quadrado da diferença, né? Então, olha. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E aqui, olha. 1 ao quadrado dá 1. Né? Cosseno ao quadrado de 2 ômega-t vai dar cosseno ao quadrado de 2 ômega-t. Quadrado do cosseno, desculpa. Tá? Aí, olha, eu vou aplicar mais uma vez, olha, aqui nesse termo, essa identidade, olha. Tá? Aí a expressão vai ficar assim agora, olha. Novamente. Perceba que é 2 vezes o ângulo, então 2 vezes 2 vai dar 4 aqui, ó. Tá? Agora, olha, né, já estamos quase chegando na expressão, olha, que ele sugere, né? Basta multiplicar aqui, olha, fazer a propriedade distributiva da multiplicação, tá? Fazendo aqui, olha, vai ficar I0 sobre 8, né? Vezes, né, I0 menos I0 sobre 16, tá? Ok? Aí fazendo aqui, olha, né, vou fazer primeiro o produto aqui, né? Aqui, aí esse sinal de menos vai vir para cá para dentro, né? Opa! Aí fazendo a multiplicação, né, eu vou chegar aqui, já esquecendo do sinal, né? I0 sobre 16 vezes 1 menos cosseno de 4 ômega-t, tá? Um pouco confuso, mas dá para vocês acompanharem aqui. No slide era ter feito isso aqui no quadro mesmo, ficaria melhor. Ok? Chegamos no resultado que ele queria, tá bom?